Se você já foi MEI, você é MEI ou trabalhou com outras atividades também, esse conteúdo ele não é exclusivo para aquelas pessoas que são MEI, mas sim para aquelas pessoas que já tiveram MEI e também tiveram outras atividades. Então fique com a gente até o final que você pode se surpreender. Inicialmente, nós sabemos que o MEI, microempreendedor individual, ele foi criado para quê? Para atender aquelas pessoas que tinham atividades rudimentares, né? Como ambulantes, artesão, aquele pessoal que tinha barraquinhas, que não tinham um valor muito substancial, mas também por conta disso tinha problemas com recolhimento, que ganhava pouco, não recolhia e vivia uma margem do Estado. E com isso, ele não tinha os benefícios que o Estado dava para aquelas pessoas que contribuem, principalmente na questão previdenciária. Então, o governo, segundo o legislador, quis fazer uma situação especial para amparar essas pessoas. Não foi por conta da contribuição, preste atenção, né? O governo ele sempre está querendo ajudar as pessoas. Mas, quanto a isso, foi uma coisa boa, até porque hoje muita gente, né, dizem que mais de 10 milhões de pessoas são MEI no Brasil. E por isso é importante de vez em quando, porque nós já fizemos alguns vídeos sobre isso, mas raramente a gente coloca essa situação, então é bom que as pessoas que trabalham com MEI, ou que querem entrar no MEI, ou que têm outras atividades, pensem nisso no que nós vamos falar, porque quando chegar o tempo da sua aposentadoria, você pode realmente se surpreender. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscrevam no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. O grande detalhe é que essa legislação ela foi criada para atender uma finalidade específica. E por conta disso foi criada também uma contribuição que no valor daquela guia que o MEI paga no final do mês, tem só 5% do valor de contribuição previdenciária. E isso, né, como a gente falou que o legislador criou para ajudar o MEI e tudo mais, ele dá direito para o MEI alguns benefícios da Previdência, como auxílio-doença, se ele ficar doente, salário-maternidade, em caso do MEI ser mulher e ficar grávida. E nesses casos aí também tem a aposentadoria por invalidez. E no final da vida laborativa, a aposentadoria por idade e o valor de um salário mínimo. Por quê? Porque a contribuição ela é reduzida e não há possibilidade de você ganhar, além disso, contribuindo como MEI. Então, aposentadoria por idade para o homem 65, para a mulher 62 anos, 15 anos de contribuição no mínimo, porém, para quem começou a contribuir a partir de 2019, quando houve a reforma da Previdência, para o caso dos homens, aí a contribuição mínima é 20 anos. Então, basicamente, quem vai ser MEI, ou quem foi MEI a vida toda, começou contribuindo como MEI, trabalhou e terminou contribuindo como MEI, não há prejuízo. Então, por que o senhor está falando isso? Exatamente, porque a gente sabe que tem muita gente que começa trabalhando como empregado, ganhando 2 salários mínimos, salário mínimo e meio, ou até mais. Tem gente que trabalha como empresário, e aí pode contribuir 1, 2, 3, 4 salários, não tem problema. Então, esse tipo de situação, muitas das vezes, há uma mistura na contribuição no período laborativo. Essa pessoa ela tem um período que ela contribui normal, depois ela tem um período que ela vai lá e se cadastra como MEI, tira toda a documentação como MEI, contribui também como MEI. O que vai acontecer, né? Na grande maioria, quando as pessoas começam com um período, depois passa para MEI, depois volta a contribuir de novo, trabalha como empregado, trabalha como MEI, o que a Previdência tem decidido nesses casos, é fato, em razão simplesmente da contribuição do MEI, é que quando você tem um período, né, como MEI, você não vai poder acessar a outra aposentadoria, que seria a aposentadoria normal, diferente dessa. Sabemos que houve uma modificação, a reforma da Previdência ocorreu em 2019, extinguiu aquela questão do tempo de contribuição, mas teve muita gente que naquele período, né, tinha a questão da transição e poderia acessar a aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, o que vale mais é a questão da idade, quem não atingiu aqueles requisitos, mas essas pessoas que ficaram nesse meio do caminho e daqui para frente também, que vai acessar por idade, então você teve um prejuízo para algumas pessoas na questão de acessar a aposentadoria por tempo de contribuição e tem também uma questão de determinadas pessoas que não vão poder acessar valores superiores a um salário mínimo, porque se você contribuísse normal, você ia ter uma base de cálculo onde você ia fazer uma média e poderia chegar acima de um salário mínimo, porque salário mínimo é o mínimo.
Já no caso do MEI, você só pode recolher com salário mínimo. Então, essas pessoas que têm esse período, a Previdência não tem reconhecido a aposentadoria normal. Eles têm que se aposentar nas mesmas condições do MEI. Então, isso é o primeiro fato que as pessoas estão se surpreendendo quando vão se aposentar. Eu trabalhei, contribuí com contribuição durante um período muito grande, com 2, 3 salários mínimos, mas eu recolhi um período como MEI, então esse período ele faz com que você tenha que atender todas aquelas características da aposentadoria pelo MEI, e aí você vai ganhar, tem que ser por idade e ganhar um salário mínimo. Mas isso tem conserto? Isso pode ser acertado de uma forma para mim poder, ao invés de me aposentar só com salário mínimo, me aposentar com mais de um salário mínimo, porque eu tenho outras contribuições que elas podem elevar o valor da minha aposentadoria e eu ganhar uma aposentadoria melhor, pode. E aí vem um problema, né? Porque você vai ter que recolher todo aquele período do MEI uma diferença do percentual que você recolheu a menor, você vai ter que recolher para poder equiparar o percentual que é normal de recolhimento para você poder ter direito. E o outro probleminha em cima dessa questão é que como essas contribuições elas já passaram, são de períodos anteriores, elas têm que ser recolhidas com multa e com juro, essas diferenças. Então, via de regra, os valores eles são imensos. E ainda você tem que pedir, através de um processo administrativo, na Previdência, para regularizar toda essa situação. Então, você, quando cai nessa situação, ou você espera e se aposenta como MEI e as outras contribuições vão ser interpretadas, né, por conta desse período, que ele não dá direito a você, porque você não contribuiu o período todo sob percentual real, mas você pode também fazer esse pagamento, via de regra, o valor é muito alto e impossibilita. Então, antes de você tomar a atitude de ser um MEI, porque o MEI tem uma criação específica, ninguém está dizendo para não ser MEI, ninguém está dizendo que o MEI é errado, mas você tem que ver se o MEI ele vai ajudar você ou se ele vai acabar atrapalhando, porque muitas das vezes você poderia se aposentar com valor de aposentadoria de 2, 3 salários e no caso de você entrar como MEI, ficar um período ali, dependendo do período que você ficar, ou você recolhe a diferença, né, do recolhimento percentual do recolhimento, ou você vai ter que esperar as regras do MEI. Um grande abraço e até o próximo vídeo.